Sabe aquela sensação familiar? O ano está acabando e, de repente, a gente olha para trás e percebe que viveu com os mesmos hábitos, as mesmas rotinas. Basicamente, a gente foi a mesma versão de si. Pois é, essa nossa análise de hoje é sobre como garantir que o próximo ano seja diferente de verdade. Essa é a grande questão, né? Por que isso acontece? A resposta, olha, não está em grandes gestos ou naquela motivação de ano novo que some lá por fevereiro. A mudança de verdade, ela está em outro lugar. E aqui está o pulo do gato. A transformação real vem daquelas pequenas coisas que a gente faz todo dia. Ações que hoje parecem insignificantes, sabe? Mas que, no silêncio, vão moldando todo o nosso futuro. Um único hábito pequeno pode mudar uma manhã inteira. E um sistema de hábitos bom, isso pode transformar um ano. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que a gente vai ver aqui é um sistema. Primeiro, como construir a base do dia. Depois, como criar impulso, proteger o foco. E, por fim, como cultivar uma mentalidade que cresce com o tempo. Sabe? Como juros compostos. E é importante entender uma coisa logo de cara. Isso não é só uma lista de tarefas. É um sistema. Um quebra-cabeça onde pequenas ações diárias se conectam e uma fortalece a outra. O segredo não é tentar fazer tudo de uma vez, mas sim entender como cada pecinha constrói a próxima. E tudo, absolutamente tudo, começa na primeira hora do dia. Quem consegue controlar amanhã dá o primeiro passo para controlar a vida. Essa primeira parte é sobre isso, assumir as rédeas antes que o mundo comece a gritar por atenção. E a fundação é construída com 3 hábitos que parecem simples até demais. Acordar um pouquinho mais cedo, beber água e arrumar a cama. Pode parecer besteira, mas juntos eles preparam o terreno para um dia de clareza, energia e pequenas vitórias. Pensa só, um momento de silêncio. Antes das notificações, dos e-mails, do barulho todo. Por um instante, o dia pertence só a você. É um tempo para pensar, para planejar, ou simplesmente para existir, antes que o dia te puxe em 1000 direções diferentes. Agora, o mais legal aqui é a psicologia por trás de arrumar a cama. É um ato minúsculo, certo? Mas ele envia uma mensagem poderosíssima para nossa mente. Eu começo e termino o que me proponho a fazer. Essa primeira vitória cria um efeito dominó, fazendo o cérebro querer mais. Beleza, a base está pronta, agora a gente precisa de combustível, de energia. Os próximos hábitos foram pensados para tirar o corpo e a mente da inércia e criar aquele impulso que nos carrega pelo resto do dia. Esses dois aqui são como o motor do nosso dia. Movimentar o corpo e fazer uma tarefa desafiadora. Um dá energia física, o outro a força mental. Juntos, eles combatem a procrastinação e criam a disciplina para fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E não precisa ser uma maratona, tá? Uma caminhada, um alongamento, umas flexões em casa, qualquer coisa vale. Como o gráfico mostra, quando o corpo se move, a mente acorda, a energia sobe e o impulso é criado. O movimento é um hábito que paga dividendos diários na hora. O conforto, a gente sabe, é inimigo do crescimento. Esse hábito aqui treina a nossa mente a parar de fugir do que é desconfortável. Quando a gente faz o mais difícil primeiro, o resto do dia parece mais leve. A gente aprende a encarar a vida de frente com força em vez de receio. Ok, já construímos a base, já ligamos o motor, agora a gente precisa proteger isso tudo. Esses próximos hábitos são sobre criar um escudo contra o caos digital e a bagunça mental que roubam nossa energia e clareza. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a escolha que a gente tem toda manhã. Muita gente já começa o dia perdendo, pegando o celular nos primeiros 10 minutos. Proteger essa primeira hora, manter ela livre de distrações, significa começar o dia com propósito e não reagindo à agenda dos outros. O nosso ambiente é um reflexo da nossa mente. Um espaço todo bagunçado, seja físico ou digital, cria um peso mental. Gastar 5, 10 minutinhos por dia para organizar esse espaço envia uma mensagem clara para o cérebro. Eu estou no controle. A ordem do lado de fora ajuda a criar ordem do lado de dentro. Agora vamos para uma parte mais interna da coisa. Os últimos hábitos não são sobre ações externas, mas sobre construir crescimento e autoconfiança de dentro para fora para o longo prazo. É aqui que a mágica do efeito composto acontece de verdade. Os próximos 3 hábitos constroem confiança. Aprender algo novo por 10 minutos, cumprir uma pequena promessa que você faz a si mesmo e, por fim, terminar o dia celebrando 3 vitórias. Eles garantem que cada dia termine um pouquinho melhor do que começou. Pensa bem, a promessa que a gente faz para si mesmo é poderosa. Se não dá para confiar na própria palavra, como é que a gente vai se sentir capaz de lidar com as coisas grandes da vida? O segredo é começar pequeno.
cumprir uma promessinha por dia. Isso constrói autoconfiança, que é a base da disciplina. O número é 3. Só isso. 3. Antes de dormir, o hábito é simples. Tirar um momento para anotar 3 vitórias do dia. Não importa o tamanho delas. O que importa mesmo é o ato de reconhecê-las, porque isso muda o nosso foco para o progresso. É muito comum a gente ir para a cama pensando no que não fez, na lista que não terminou. Ao focar em 3 vitórias, a mente vira a chave. A gente dorme com um sentimento de gratidão, de progresso. E com o tempo, isso vai reprogramando o cérebro para procurar o lado positivo, para ver oportunidades. Tá, mas e agora? Como juntar tudo isso? A verdade é que tentar fazer os 10 hábitos de uma vez é a receita para o desastre, para o esgotamento. O segredo é começar pequeno e ter estratégia. E aqui está a regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Nada muda se os hábitos diários não mudarem. Mas a chave não é ser perfeito todo santo dia. É simplesmente aparecer, fazer, consistentemente. Então, este é o plano à prova de falhas. Não comece com os 10. Escolha um, apenas um. Domine esse hábito até ele virar automático. Daí, e só daí, adicione o próximo. Quando a gente menos espera, a pessoa que começou o ano já não é a mesma. E para fechar, fica essa pergunta para reflexão. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Qual é aquela única pequena ação, aquele único hábito dessa lista que, se iniciado agora, poderia começar uma verdadeira transformação? A escolha precisa ser feita.